Olá pessoal, meu nome é Valdir Ferreira, começando mais uma videoaula no canal, dando continuidade à série que a gente está criando o e-commerce aqui no canal. Essa é a aula 5, pessoal. Nossas ferramentas, eu vou começar com as ferramentas que a gente vai utilizar nessa aula. Pessoal, essa aula é uma aula extremamente importante, que é uma aula que a gente vai utilizar algumas coisas que vai definir conexões com o banco e definir como a gente vai utilizar o projeto, certo? Então, a gente vai utilizar aqui o Visual Studio, o Visual Studio Community 2019 e o SQL Manage Studio, o 18 eu estou utilizando. Se você quiser usar um mais novo, uma versão mais nova, então a versão anterior não tem problema, você pode usar. O nosso objetivo nesse vídeo aqui é a gente criar um projeto web com Identity para gerenciamento de usuários do projeto. E também nós vamos criar, iremos mover, na verdade, o contexto e a entidade de gerenciamento de usuários para a camada de infra, E depois a gente iremos alterar o arquivo startup do projeto web e depois a gente iremos executar o migration, certo? Lembrando, pessoal, deixa eu mostrar aqui o último projeto, que a gente fez. Eu vou mostrar aqui no YouTube, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, pessoal, aqui no canal, aqui na parte de playlist, eu criei aqui uma playlist do sistema que a gente está fazendo nessa videoaula, o sistema de e-commerce de Domain Drive Design. Então, se você vir aqui no lista completa, ó, você consegue ver todos os vídeos, desde o primeiro até a aula 1. O primeiro foi a documentação, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4 e agora que vai ser a aula 5. Pessoal, é de extrema importância que vocês comecem desde a documentação para entender do que se trata esses vídeos, certo? Agora eu vou mostrar aqui no GitHub o projeto, o último projeto que a gente fez, porque a gente vai dar prosseguimento nessa aula utilizando o último projeto. Deixa eu abrir aqui o GitHub, deixa eu mostrar aqui. Aqui, pronto. Esse aqui, meu GitHub. Aqui tá todas as aulas que a gente fez, a documentação, que a gente fez. Aí depois tem a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Pessoal, se você quiser dar continuidade para a aula 5, agora é só você baixar aqui o zip, que contém o projeto utilizado na aula 4, que agora a gente vai dar prosseguimento na aula 5, certo? Eu já baixei o meu arquivo, o meu projeto, o último projeto que a gente subiu, e eu estou com o meu projeto aqui, O último projeto que a gente desenvolveu, a gente fez a infra, a última coisa que a gente fez aqui, a gente fez algumas coisas da infra, e agora a primeira coisa que a gente vai fazer nesse projeto aqui seria, a gente vai criar um projeto web aqui, utilizando o Identity. Então vou clicar aqui na primeira camada, Apresentation, Vou vir aqui em novo projeto. Vou selecionar aqui aplicativo web ASP.NET Core. Vou selecionar ele e vou em próximo. Aí aqui eu vou colocar web underline e-commerce e aqui eu vou em criar. Lembrando que esse projeto web a gente vai utilizar o Entity, para gerenciamento de todos os usuários. Vou selecionar essa quarta opção aqui, ó, aplicativo web, Model View Control, Vou selecionar essa opção aqui, ó, autenticação. Sem autenticação, eu vou alterar ela. Vou colocar aqui conta, a segunda opção, conta de usuário individual e somente e OK. Após isso, ó, lembre-se, pessoal, que a gente está usando o modelo, ó, aqui embaixo, ó, 3.1.6, A gente está utilizando essa última versão disponibilizada da Microsoft. Pronto. Agora é só aguardar ele criar o projeto. Pronto, com o projeto aqui carregado já, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai entrar aqui, ó, no Migration, A gente vai ver aqui o nosso contexto que a gente tem. E uma das primeiras coisas que a gente vai fazer aqui, pessoal, é clicar aqui, ó, no Identity. Vamos copiar esse cara. Vamos ir aqui na infra, porque o nosso objetivo é a gente migrar esse contexto, pegar todo esse contexto e deixar ele junto aqui na infra com um único contexto só, certo?
Então a gente vai vir aqui na infra, na pasta de configuração, nosso contexto, a gente vai alterar aqui, ó. Vamos vir aqui e alterar esse cara. Só que, porém, para fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no projeto Web E-Commerce, dar 2 cliques em cima do projeto, aí ele vai aparecer algumas coisas aqui. Então a gente vai copiar. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de copiar, na verdade, deixa eu voltar aqui. Vou dar um Ctrl Z para ele parar esse erro. Primeira coisa, a gente vai atualizar esse projeto para a última versão, certo? Que é o 6, né? Versão 6, 3.1.6, aqui também 3.1.6, 3.1.6, aqui também 3.1.6. Vamos ver se tem mais. E agora o último aqui também, né? 3.1.6. Vamos salvar. Ele vai começar a dar erro aqui nas dependências, ó. Ele já vai, ele tá carregando os pacotes, recarregando, né, na verdade, os pacotes. Só aguardar ele recarregar o pacote. Pessoal, lembrando, pessoal, que se você estiver acompanhando Deus do primeiro, presta bastante atenção que isso é uma parte bem importante que a gente vai utilizar. Beleza. Depois que ele atualizou, a gente vai copiar esse cara aqui, ó. Identity, Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework 3.1. Vamos copiar ele. Vamos vir aqui no projeto infra aqui, ó. Deixa eu aumentar a fonte, né? A gente vai vir aqui no projeto infra, dar 2 cliques e vamos colar esse cara aqui embaixo, ó. Colar em qualquer lugar aqui dentro do item group. Vamos salvar ele. Já vai começar a dar erro aqui, ó, no projeto infra. Ó, pacotes. Só que ele já vai baixar, né? Essa nossa biblioteca a gente precisa utilizar aqui embaixo. Pronto, ele já baixou a biblioteca, ó. Se vocês verem aqui. Agora a gente vai voltar lá na classe, aqui no projeto Web E-Commerce. Dá 2 cliques aqui, copia esse cara. O que a gente está fazendo é movendo esse contexto para o infra para permanecer um contexto só. Então a gente vai lá no infra, na pasta contexto base. Vamos alterar esse cara aqui, ó. Pronto, aí ele vai começar a dar erro. Você dá um Ctrl ponto, ele vai aparecer essas opções aqui, ó. Você seleciona a primeira, usar o ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. Pronto, ele já começou a utilizar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai descer, que tem uma model aqui que ele utiliza, migration, deixa eu ver. Tem uma model aqui que ele vai utilizar. A gente vai vir agora, depois que a gente instalou aqui, esse cara, a gente vai vir aqui, ó, no Entity, no projeto Entities aqui. Vamos vir aqui em entidades e vamos criar a entidade do usuário aqui, né, que a gente vai utilizar. Que na verdade essa entidade que a gente vai criar, né, é uma entidade do próprio ASP.NET Core, mas a gente vai customizar ela, vai precisar customizar. Então a gente tem que criar ela aqui embaixo para a gente conseguir criar colunas novas para ela. Então vou vir aqui, né, o nome vai ser ASP.NET Application User. Vamos dar um add. Vou dar um public aqui para ela. E aqui eu vou colocar aqui Identity Use, dar um Ctrl ponto, adicionar esse pacote. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na infra. Vou vir aqui na infra, dar 2 cliques aqui, vou pegar esse pacote, vou copiar, vou vir aqui embaixo no Entity, vou dar 2 cliques e vou colar ele. Deixa eu pegar aqui de novo. Aqui. Vou pegar aqui Group, vou vir aqui no Entity. Deixa eu ver onde que ele tá. Opa. Tá. Aí eu vou vir aqui, vou colar ele aqui embaixo. Eu vou deixar só ele, né? Por enquanto, que a gente vai utilizar. Esse vou tirar. E esse também eu vou tirar. E vou salvar ele. Aqui o projeto Entity vai acontecer a mesma coisa. Ele vai começar a dar erros até ele recarregar o pacote, né? Carregar, conseguir baixar o pacote. Pronto, ele já baixou, então ele já parou de dar erro. Agora eu vou vir aqui no User, né? Vou dar um Ctrl ponto para ele adicionar a referência aqui, ó. ASP.NET Core Identity. Deixa eu ver qual que ele baixou aqui. Ctrl ponto. ASP.NET Core. Esse aqui. Pronto, ele já está utilizando ele. Feito isso agora, eu não vou criar nenhuma coluna aqui, né? Vou deixar ele criar ele completo, sem depender de coluna nenhuma, certo?
Deixa eu ver mais. Tá, agora aqui no nosso aqui vamos voltar no contexto aqui agora, no nosso contexto aqui dentro do projeto infra. Aí no nosso contexto aqui, ó, a gente vai fazer mais uma alteração. Vamos colocar o objeto que a gente acabou de criar. Pronto, colocamos o user aqui dentro, beleza. Feito isso agora, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou salvar o projeto, vou compilar o projeto para ver se ele está compilando tudo certo. Aguardar ele compilar só. Depois de ele compilar, se ele estiver compilando normalmente, a gente vai instalar no projeto Entities o Microsoft Entity Framework Core Design, né? Ele também ele é utilizado também pelo gerenciamento de usuários. Vamos aguardar ele compilar o projeto aqui. Pronto, compilou com êxito. Então a gente vai voltar agora aqui no projeto Entities aqui embaixo, dá 2 cliques aqui. Agora esse aqui eu vou pelo gerenciamento de pacotes, né? Vou vir aqui, gerenciamento de pacote Nugget. Procurar, vou colar aqui, ó, o que eu preciso, que é esse cara. Ele vai mostrar aqui, ó, acho que em primeiro, deixa eu ver, esse aqui. Aí eu vou baixar a versão 3.1.6, que é a versão que a gente está utilizando para todas as bibliotecas da Microsoft, aceitar. Pessoal, os primeiros vídeos ficaram um pouco pequenos, mas na verdade foi programado realmente para eles ficarem pequenos mesmo, porque foi criação de pastas, etc, né? Mas para o pessoal entender como vai funcionar a arquitetura. Pronto. Feito isso agora, a gente vai começar agora a adicionar o migration, né? Eu vou vir aqui de novo na aplicação. Opa, aqui. Em ferramentas. Eu vou vir aqui em gerenciamento de pacote Nugget e console de gerenciamento de pacotes. Vou deixar o console aqui na tela. Aí eu vou colocar esse comando aqui, ó. Opa, deixa ele iniciar só. Vou colocar esse comando. Adicionar a migration, a initiation create, e vou falar o contexto que eu quero que ele crie. Aqui, ó, em cima, pessoal, tá vendo aqui em cima, ó, projeto padrão, eu vou selecionar o entity que eu quero, o infraestrutura que eu quero que ele crie no projeto infraestrutura. Então, eu vou dar um enter aqui e vamos ver se ele vai dar, se ele der algum erro, a gente vai corrigir aqui e ver o que ele necessita mais para gerar, né, o banco de dados. Na verdade, deixa eu ver se ele vai buildar, porque eu esqueci de alterar algumas coisas no startup, né, que faltou alterar. Vamos ver se ele vai buildar. Espero que ele não build para não gerar nada. Aí ele buildou com sucesso. Beleza, ele está falando assim que falta algumas coisas aqui no projeto infraestrutura. Antes disso, já que deu erro, vamos corrigir já algumas coisas aqui que eu não fiz, né? A primeira coisa é vir aqui, ó, no projeto web, certo? Vir na pasta startup, certo? Nessa pasta startup a gente estava usando o contexto antigo, né? O que a gente vai fazer agora é usar um novo contexto, né? Que é o contexto que a gente criou dentro do infraestrutura, que é o contexto base. Vou pegar o contexto base, vamos lá no projeto web, no arquivo startup, vamos substituir esse cara e esse cara. Dá um contraponto para adicionar a referência do projeto, que é o projeto infraestrutura. Pronto, ele já adicionou no projeto infraestrutura e parou de dar o erro. Porém, o que a gente vai fazer? O nosso projeto, o que ele vai utilizar aqui? Ó, ele está utilizando o default, né, para fazer o migration. Eu não vou alterar isso, eu vou deixar ele pegar a string de conexão do default para ele conseguir fazer o migration. Então, para pegar a string de conexão, eu vou aqui no contexto, vou copiar essa string de conexão, que é um banco, né, que é o string do nosso banco, que a gente vai criar, não existe ainda ele no SQL. Então a gente vai executar o migration para ele criar esse banco para a gente, certo? Então vou copiar aqui a string de conexão. Aí eu vou vir no projeto web. Aí tem um arquivo aqui chamado appsetting.json. Vou dar 2 cliques nele de novo. E vamos substituir essa string de conexão aqui, ó, certo? Tirar ela aqui toda. E vamos colar a nossa outra string. Vou colar colou, não. Aqui vou colar string. Deixa eu ver se está certo.
Default tal, barra, não pegou tudo. Vou voltar aqui. Voltar. Deixar assim. No projeto base. Copiar do início até aqui. Pronto. Voltar lá de novo no setting JSON. Vamos colar o URL aqui, ó. Pronto. Tem aqui o meu SQL, né, daqui da minha máquina, e aqui o nome do banco que a gente vai criar com migration, certo? Pronto. Feito isso, eu vou selecionar esse projeto aqui como startup, né, para ele definir como projeto inicial, né? Tem que sempre ter um projeto definido como inicial. E agora eu vou acionar o migration novamente. Vamos ver aqui se ele vai. Vamos ver. Opa. Aqui, console package. Vamos ver aqui. Adicionar migration com texto base. Pronto. Só aguardar agora para ver se ele vai conseguir buildar o nosso projeto e parar com esse erro aqui, ó, né? Que ele está mostrando aqui que tá dando um erro no projeto, né? Não carregou o tá. Só aguardar. Ele já buildou o projeto já. Agora está executando alguns comandos para verificar se está tudo certo no projeto para ele conseguir já gerar, né, o script que vai ser executado no banco. Pronto, ó. Não valores truncate tal. Beleza, ele já criou, ó, já conseguiu criar aqui para gente, ó, nosso migration, certo? Ó, deu algumas atenções aqui. Ele falou assim sobre valor, alguns valores aqui que deu erro. Eu vou ignorar por enquanto. Ele está pedindo para a gente colocar algumas propriedades, mas eu vou ignorar por enquanto, só para mostrar que ele já gerou no nosso migration, ó, na nossa tabela de usuário e a nossa tabela de produto. Esse script aqui é o script que ele vai gerar lá no banco para criar o nosso banco de dados, certo? Então ele já conseguiu gerar o nosso migration aqui na nossa infraestrutura, ó, tá vendo? Isso aqui é bastante importante, pessoal, entender. Por quê? Porque toda nossa criação de coluna, remoção de coluna, a gente vai fazer pelo migration. Então é bom a gente entender como isso aqui vai funcionar no nosso projeto. Porém, também, todas as tabelas que a gente vai criar, ela vai ficar relacionadas com a tabela de usuário. Então, toda modificação que a gente fazer com essa tabela, no caso, ela vai, com essas tabelas, no caso, vai aparecer no migration. Então é bom que a gente saiba, né, disso, e para deixar ele bastante organizado aqui. Então aqui em ferramenta novamente, vamos lá em gerenciador de pacote, para ele abrir o console que fechou. A gente vai executar o comando. Agora, antes eu vou abrir o meu SQL aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui no meu SQL, ó, o banco vai aparecer aqui. O nome do nosso banco aqui, ó, a gente definiu ele como, deixa eu ver aqui no app setting, foi DDD e-commerce, certo? Aqui no nosso SQL não tem, né? Ó, tem outros DDD, tem outros bancos que a gente criou em aulas aqui, né? E aí agora a gente vai executar o update data, né? Database, que esse update database, ele que vai criar o nosso banco, vai atualizar o nosso banco lá em si, certo? Então vou vir aqui, o comando é update database traço contexto base, né? A gente indica o contexto que a gente vai utilizar para essa criação e a gente vai executar aqui. Ó, perceba-se que aqui embaixo ele vai mostrar os scripts que ele vai executar, né? Que ele está executando no nosso banco, tentando criar lá. O que ele vai fazer é criar um banco de dados, criar as tabelas relacionadas do nosso projeto, que por enquanto é somente a tabela de usuário, que é a tabela do identity. Essa tabela, pessoal, já é uma tabela do identity fixa. A gente só criou ela ali, né, no entities, para que ele consiga utilizar essas tabelas para a gente consiga customizar essa tabela do entity usuário, certo? Vamos aguardar assim aqui mais um pouquinho para ver se ele já está criando. Olha lá, já está criando. Doni já criou já. Na teoria ele já criou. Vamos dar uma olhada lá no banco agora, ó. Vou dar um atualizar aqui. Vamos ver se ele já aparece o banco aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó, já consegue. Aqui, ó, esse aqui, ó, DDD e-commerce. Pronto, vamos ver se ele criou as tabelas certas, né? As tabelas que a gente precisa. Criou todas as tabelas relacionadas ao usuário. Essas tabelas aqui é do identity, né? Todas relacionadas ao usuário. Deixa eu ver, ASP.NET User, criou.
e criou a tabela de produto com as colunas que a gente definiu lá por enquanto, certo? Lembrando, pessoal, que essa tabela aqui, que é a tabela que a gente colocou ela ali para a gente ser usada. Então essa tabela, como ela já é do Entity Framework, ela já cria com esses campos aqui, que são campos que a gente não vai alterar. A gente vai incluir mais campos aqui para a gente conseguir utilizar no nosso projeto. Aí, a partir da próxima aula agora, a gente vai utilizar a documentação para a gente inserir os campos que a gente precisa e fazer os relacionamentos com a tabela, certo? Então, o que a gente fez nessa videoaula? A gente fez o seguinte. Deixa eu fechar todos os arquivos aqui para me mostrar. Fechar tudo, pronto. A gente criou o projeto, primeiramente criamos o projeto web aqui, ó, certo? Inserimos o projeto web. E aí o projeto web ele já vem com migration, já vem com algumas coisas definidas para ele. O que a gente fez? A gente estava utilizando esse contexto aqui, que era o contexto que o próprio Microsoft, o ASP.NET Core, ele cria para a gente esse contexto quando a gente está utilizando gerenciamento de usuários Identity, né? O que a gente fez? A gente passou a não usar mais esse cara. A gente criou a gente começou a utilizar o nosso contexto com uma chamada diferente, usando o Identity DB Context, certo? Esse cara aqui é o cara que vai gerenciar os usuários para a gente. E aí a gente veio aqui no projeto Entity, criamos também a nossa entidade que chama Application User. Que entidade é essa? Essa entidade nada mais é do nosso... Essa entidade nada mais é a entidade de gerenciamento dos nossos usuários, certo? Aqui, o que a gente vai fazer? Que a gente consiga, na verdade, alterar ou então customizar as tabelas do Identity, a gente tem que criar elas aqui, certo? Criar o quê? Fazer meio que um override dela, tipo alguma coisa assim, sobrescrever alguns campos a mais que você queira customizar essa tabela. Então todos os nossos campos eles vão estar aqui. Por exemplo, aqui na tabela produto aqui, ó, a gente tem alguns campos aqui, certo? E aí ela cria no banco. Na nossa tabela de Identity, a gente vai criar ela aqui, né? Ó, que a gente criou, certo? Que é a tabela de Identity do próprio ASP.NET Core. Ele já entende que é a tabela dele, por isso que ele criou no banco dessa forma aqui, ó. Já criou todas as tabelas, ó, tá vendo? Essas tabelas têm o ASP.NET na frente, são todas do ASP.NET Core que ele já criou. E aí ele já criou a tabela do ASP.NET User, que é aquela tabela. Porém, aqui a gente não definiu nenhuma coluna, mas já tem essas colunas já pré-definidas no fonte, né, do ASP.NET Core. E aí agora, todas as colunas que a gente quiser a mais, a gente vai colocar aqui dentro, que isso vai ser na próxima aula que a gente vai colocar todas as colunas certinho, certo? E aí, voltando no contexto aqui, ó, vou vir aqui no projeto infra, né, context base, a gente colocamos aqui nosso objeto que a gente criou lá no Entity, né? Nosso objeto do usuário, e a gente está utilizando agora o Identity DB Context. Era só o DB Context, agora a gente está usando o Identity DB Context, né? Aí ele já criou, já gerou o Identity para a gente aqui, tudo certinho, ó. Lembrando também, pessoal, que no projeto Entity a gente teve que instalar também duas coisas aqui, que é o Entity Framework Core do Identity, né? E também a gente instalou o Entity Framework Core.design, que ele utiliza, né, para criação e gerenciamento da criação dos dados, das tabelas, né, tudo relacionado ao usuário da ASP.NET Core. Feito isso, a gente foi no projeto web, né? Aqui no projeto web, né? Web e-commerce. Aqui no arquivo startup, a gente deixa eu ver aqui. A gente alterou aqui, colocou o contexto que ele vai utilizar, e por enquanto a gente deixou também aqui no app setting do projeto web também a nossa mesma string de conexão que a gente vai utilizar. Mais para frente a gente vê se a gente tira a string de conexão aqui e centraliza ela somente lá dentro da interface, certo? Mas eu acredito que foi isso, pessoal. A aula foi simples, porém na verdade muito proveitosa, na verdade, né? Porque isso aqui é de extrema importância. Essa definição que a gente fez, que é mover o nosso contexto, né, de usuário para junto do nosso contexto
que é o contexto geral da aplicação, onde vai centralizar tudo, certo? Então, pessoal, eu acredito que é isso. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa. Eu acho que não. E lembrando, pessoal, que eu vou deixar esse desenvolvimento aqui desse projetinho que a gente fez nessa aula aqui também no GitHub. Vou seguir todos, né, os passos que a gente tem feito desde o primeiro. E lembrando, pessoal, caso você não viu as outras aulas, é bom você voltar, ver desde a primeira aula, vai na playlist e ver qual foi a primeira aula que a gente criou, a segunda, terceira, quarta e até agora que é a quinta aula. E se você tentar fazer, se der algum problema, você me fala. Aí, é claro, o objetivo é que você tente fazer da forma que a gente está fazendo, aos poucos. Por isso que os primeiros vídeos foram 8 minutos, 10 minutos, 30 minutos e agora esse vídeo de praticamente 30 minutos também. Para que você consiga fazer isso aos poucos, entendeu? Até chegar no ponto onde a gente vai desenvolver esse projeto, vai executar esse projeto e mostrar todas as telas que a gente executou, mostrando todas as funcionalidades, os métodos, as responsabilidades, né, do domínio também, e assim por diante. O objetivo é aprender com esses vídeos, certo? Então, lembrando, né, que se tiver algum comentário, não conseguir fazer, der algum erro diferente, né, do que deu aqui, pode deixar nos comentários. Deixa eu colocar aqui. Pessoal, fizemos tudo, né? Criamos um projeto web, a identity para gerenciamento de usuário, movemos o contexto, né, para a camada infra, alteramos o projeto, o arquivo startup, né, dentro do projeto web e executamos o migration, certo, pessoal? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até o final, né? Lembrando que vai ter mais vídeos e muito mais vídeos até a gente finalizar todo esse projeto. Eu agradeço a todos. Qualquer coisa deixe nos comentários, dúvidas, sugestões, tudo deixe nos comentários. Tchau, tchau, pessoal.